Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a consciência. Estar consciente é estar estabelecendo relação com o entorno, com o outro. Por isso que a própria palavra consciência significa ter ciência com consciência. Dentro da visão da psicologia junguiana, o gestor da consciência é aquilo que nós chamamos de ego. O ego é o administrador da consciência, mas não é a totalidade da consciência. Porém, tudo que nós temos consciência passa pelo ego. A consciência egóica, ela tem que exercer plenamente a capacidade de diferenciar, discriminar e julgar. A palavra julgamento muitas vezes é mal compreendida. As pessoas falam, não me julgue. Não, a gente precisa julgar. Julgar é sinônimo de diferenciar e de discriminar. O que nós não podemos é sentenciar. Eu posso julgar, mas não estabelecer uma sentença colocando um carimbo, um estereótipo dizendo é bom, é ruim, diante das diversidades e diferenças que a gente vê na vida. A vida é plural, o ser humano é plural, o ser humano é diverso, é diferente, mas não poderia ser tratado de forma desigual. Os instrumentos que a consciência do ego tem para fazer esse exercício de julgar, diferenciar, discriminar, são vários. Desde os 5 sentidos, onde a gente vai fazendo esse trabalho seletivo através da gustação, através da audição, do olfato, do tato, da visão, e também pelo 6º sentido, que é a capacidade intuitiva que está mais próximo do inconsciente, que analisa os movimentos. Jung foi muito criativo quando ele trabalha tipos e funções psicológicas, e ele coloca isso como instrumentos da consciência. Os tipos são introvertido e extrovertido. Então é uma consciência extrovertida, está mais voltada para os objetos externos. E uma consciência introvertida está mais voltada para o mundo interno. Não tem melhor, não tem pior. São características diferentes de julgar, de discriminar, de diferenciar. Fora isso, Jung compreendeu 4 funções auxiliares dos tipos. Todos nós temos elas, porém, alguns indivíduos têm uma mais evidente do que outra. As 4 funções são pensamento e sentimento, que formam um par de oposto, e intuição e sensação como outro par de oposto. O pensamento é aquele indivíduo que está voltado para o tempo e para as qualidades das coisas. O sentimento, ele está voltado mais para o fluxo energético da atração e repulsão diante das coisas, é mais subjetivo, e está voltado então a atribuir um valor de atração e repulsão para as coisas. O outro par de oposto, que é sensação, que usa os sentidos, como o próprio nome diz, e intuição, são polares no sentido de que o sensorial ele vai discriminar, julgar, diferenciar através de quantidades, e ele está ligado às questões da terra, do espaço, enquanto que o intuitivo está discriminando, julgando e diferenciando os movimentos. Então ele está muito mais ligado às questões do fogo, às questões de uma outra dimensão que não é uma dimensão concreta, porque Jung acaba estabelecendo uma conexão de água, fogo, terra e ar, pegando água, sentimento, fogo, intuição, terra, sensação, ar, pensamento. Muito bem. A capacidade de julgar e de discriminar é o grande bem, o grande valor humano. Porém, quanto mais o indivíduo está consciente, exercendo essa capacidade judicativa, mais ele sente angústia diante da diversidade, diante da necessidade de tomada de posição, de atitude e assim por diante, e diante do desconhecido, porque na realidade a vida é um mistério muito maior do que a gente pode imaginar. Nós temos uma consciência e um conhecimento da vida muito pequeno, muito exíguo, Nós não conseguimos ter um conhecimento tão grande a respeito da vida. Diante dessa diversidade misteriosa, muitas vezes as pessoas acabam optando por fazer um recorte dogmático, por fazer um recorte
fundamentalista, fazendo uma escolha unilateral e aí ficando cada vez mais monotemático, cada vez mais monolítico, cada vez mais literal, e isso vai fazendo com que a pessoa perca a capacidade de consciência. E quanto menos o indivíduo exercita a capacidade de consciência, ou seja, menos reflete, mais manipulado ele se torna. Talvez seja por isso que nós estamos aqui no Brasil vivendo esse momento de tamanha dificuldade diante de uma escolha daqueles que aparentemente são os menos piores para políticos. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que sistematicamente foi perdendo a qualidade de ensino, e a qualidade de ensino é o que garante a capacidade reflexiva e a capacidade das pessoas terem uma crítica, né, de consciência para julgar, discriminar, diferenciar e aí sim tomar uma decisão, fazer uma escolha e agir. Não é tão fácil assim, porque obviamente nós temos outros atores intrapsíquicos. Nós temos os complexos, que vai ser um tema que falarei mais adiante, em um outro vídeo. Nós temos o inconsciente coletivo, nós temos traumas, nós temos condicionamentos, aprendizados, e isso tudo interfere na tomada de atitude diante da consciência. Infelizmente, a grande massa das pessoas agem como autômatos. São pessoas que perderam a capacidade de crítica, perderam a capacidade reflexiva e são manipulados facilmente por coisas efêmeras e nem têm a capacidade de fato, questionar o que é real, o que é verdade. Lembrando que veritas, ou aletheia, veritas do latim, aletheia do grego, significa deixar-se ver, né? E na realidade as pessoas não vão buscar a visão ampla, a visão maior, elas ficam numa visão unilateral, muitas vezes por conta dessa efemeridade das redes sociais e assim por diante. E aí isso vai contribuindo mais ainda para que o indivíduo haja cada vez mais no automatismo, alienado de si mesmo e sem consciência. A proposta da psicologia junguiana é ajudar o indivíduo a se questionar e buscar, antes de tudo, consciência de si mesmo. O autoconhecimento é a base para que você passe a ter uma vida mais plena, mais focada, com mais sentido e significado. Só que para fazer esse caminho, você tem que começar a enfrentar as primeiras adversidades, que são as suas próprias sombras, que vai ser um outro tema que eu abordarei num outro momento. E encarar a sombra não é fácil. Encarar a sombra é absolutamente assustador. Muito bem, espero ter contribuído um pouco, apesar de ser muito breve e superficial, com a ideia da consciência. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.